Olá Brasil, muito obrigado você que me acompanha nesta segunda-feira, dia 17 de novembro do ano de 2025. Que bom te encontrar aqui já no começo do dia trazendo informações importantíssimas. A situação do Brasil acaba de complicar a partir de hoje e eu vou explicar para você. O PT fez uma fantasia, o PT criou uma narrativa como sempre, falando que o Donald Trump tinha derrubado a taxação, que agora tudo estava tranquilo. Mentira, nós desmentimos isso, inclusive na live que nós fizemos aqui no sábado. E sábado que vem tem live de novo, durante a semana tem vídeo. Agora, o Marco Rubio manda avisar que a situação do Brasil passa a ficar complicada cada vez mais, e o Trump assina um acordo para taxar em quantos por cento? Deixa eu só confirmar aqui, porque eu vou trazer a notícia direto do portal do Senado Federal. Em 500% em países que estão comprando da Rússia. Essa notícia voltou a circular agora na parte da manhã. O Brasil compra diesel e muito adubo, muito fertilizante. O Brasil compra. Isso é uma guerra política, uma guerra comercial e pode acabar com o governo do Lula ainda este ano. Se, gente, não precisa taxar 500 não. Se essa taxação de 40% que ficou no Brasil, se ela não for derrubada, o Lula não consegue governar o ano que vem. Eu vou te mostrar com todos os detalhes isso que está acontecendo. Eu vou pedir, claro, só para você me ajudar a dar o seu like, a você compartilhar, a você se inscrever no nosso canal. Vem para cá. Muito obrigado a você que me acompanha no canal Giro de Notícias, para você que está no Facebook. Eu estou aqui todos os dias falando das coisas do Brasil. Se você está chegando aqui pela primeira vez, muito obrigado pelo carinho e respeito. Que você possa continuar me assistindo, se inscreve no canal, vem para o nosso encontro. Aliás, na descrição do vídeo tem link para você participar do nosso grupo do WhatsApp. E aí você vai ficar por dentro de tudo que acontece no nosso Brasil, tá bom? Em 30 segundos eu trago a melhor notícia de todos os tempos. A empresa RPN está com a Black Friday no ar. Mas preste atenção porque você precisa saber disso aqui. Não ia ter Black. A RPN tinha decidido que não ia ter Black porque ela conseguiu manter o preço que era para ter reajustado durante todo o ano. O ano que vem vai reajustar. Então a Black de hoje, dia 17, ela está condicionada à quantidade de produtos que tem no estoque. Acabou aqueles produtos, acabou a Black. Então pode ser que dure o dia inteiro hoje, pode ser que vá para amanhã, pode ser que não. Então se eu fosse você, eu passava a mão no telefone e ligava agora para 0800 355 3000, por exemplo, se você está com dores no corpo, artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático, fibromialgia. O curcumã vai acabar com todas as suas dores e detalhe, você vai levar também, se você comprar um tratamento para suas dores, você vai levar um massageador que vai agir na parte localizada onde está a inflamação do seu corpo e você vai ter o alívio das suas dores, tratando de dentro para fora e mais aqui o massageador original. E claro, se você esperou uma condição especial para você comprar os produtos capilares para acabar de vez com a sua calvície, você precisa entender que agora é o momento certo. Se eu fosse você, aqui é conselho de amigo, já faz o tratamento para um ano, amigo. Já volta o seu cabelo Black Friday, Hair Cap, a ampola do hormônio do crescimento vai entrar de graça nessa Black e o Hair Elixir. Comprando isso, você já vai estar com todo o produto para o seu cabelo voltar a crescer. Só que tem uma quantidade limitada, tá? Tá aqui toda a ampola. Hoje tá bonitinho o foco aí, ó. Toda a ampola, tudo bonitinho. Se você não comprar hoje, provavelmente vai ficar sem esse produto. E claro, o meu produto aqui, ó, que me acompanha, o Cavalo Negro e o Lib Mais. Cavalo Negro para os homens, virilidade, disposição, para você ter aquele momento com a sua mulher na intimidade bacana, vai te dar uma disposição. E para as mulheres, o Lib Mais, que é para o libido da mulher, para a mulher ter aquele momento bacana, tá bom? Todos esses produtos, a partir de agora, você tem que passar a mão no telefone. Escuta que eu vou dar esse alerta de novo. A nossa Black, ela está condicionada à quantidade de produtos que tem na internet. E não é só para você que está aqui no vídeo, porque todos os clientes
eles estão recebendo um vídeo meu pro WhatsApp avisando que tá tendo a Black. Então pode ser que isso acabe rapidamente, tá bom? Passa a mão no telefone, liga para 0800 355 3000, vem para cá, porque tem muita coisa para te mostrar. Eu já tô indo para matéria, porque eu trago agora a notícia direto do site do Senado Federal. Estados Unidos podem taxar 500% países que comprarem petróleo da China. E aí não é só petróleo. O Trump fez um acordo que está sendo válido a partir de hoje. Ele assinou na terça-feira passada. Está sendo válido a partir de hoje que qualquer país que fizer qualquer tipo de acordo com a Rússia será taxado em 500%. Nós estamos numa luta comercial. E por que o PT comemorou tanto? Por que o PT, de forma irresponsável, utilizou todos os veículos de comunicação, CNN, Band, Record, Globo, todos, Jovem Pan, todo mundo divulgando que a taxa tinha caído? Porque era a única possibilidade das bolsas de valores reagirem. A única possibilidade. O que era uma mentira. Nós já contamos aqui, eu estou reforçando para você aquilo que nós falamos na nossa live. A taxação de 40% não caiu. E eles fizeram uma fake news. Era a possibilidade de simplesmente dar uma guinada na bolsa de valores, que está indo por água abaixo. Não bastante, meu amigo. Não bastante. Nós temos esse vídeo do Marco Rubio. Por quê? Porque, novamente, o Marco Rubio, ele vem a público. Ele traz informação da Casa Branca e fala que as sanções, as medidas, elas vão continuar porque a reivindicação é em cima do ministro Alexandre de Moraes. E o Brasil parece que não está verificando o que está acontecendo. O Rubio, ele vem e fala o seguinte, vamos colocar em pausas para a gente lendo. A resposta é que o Estado de Direito no Brasil está se rompendo. Vocês têm juízes ativistas. Um em particular. Que não só tem ido atrás de Bolsonaro, como também ele tentou exercer reivindicações extraterritoriais contra até cidadãos americanos ou contra alguém postando online dentro dos Estados Unidos. E tem ameaçado ir ainda mais longe a esse respeito. Então, haverá uma resposta dos Estados Unidos a isso se a reivindicação não for aceita? É isso que nós teremos em alguns anúncios nessa semana. Sobre quais medidas adicionaremos além da que foi colocada no ministro Alexandre de Moraes. The trial is but one more chapter of a growing é um tipo crescente de campanha de opressão judicial. Sort of judicial oppression campaign that has tried to que tentou alcançar empresas americanas. American companies and even people operating out of the United States. E até mesmo pessoas operando fora dos Estados Unidos. Essa reportagem do Marco Rubio, e o que ele está falando? Foi ontem, na noite de ontem, domingo. O que ele está falando, né? Ele está falando que é o seguinte: as reivindicações já foram dadas para o Brasil. Uma das reivindicações é retirar o ministro Alexandre de Moraes do judiciário. É o que conta nos bastidores. Ninguém viu essa lista ainda. Essa lista está em posse de Donald Trump, Marco Rubio, Mauro Vieira e Lula, segundo informações que estão circulando pela web. E ele traz a seguinte notícia: se o Brasil não atender a reivindicação essa semana a situação começa a complicar para o lado do Brasil.
Porque a reivindicação é o ministro Alexandre de Moraes, o principal, porque ele tem atuado insistentemente contra cidadãos americanos e pessoas que postam dentro dos Estados Unidos contra o Brasil, ou algo falando do Brasil. Então, essa ameaça, que eu digo justa, de 500%, se não retirada de 40% e se não atender à reivindicação do Marco Rubio, a situação do Lula começa a ficar gravíssima aqui no Brasil. Eu acabei de ver um vídeo do Eduardo Bolsonaro tratando desse assunto aqui que eu vou falar agora. O regime está ameaçando o presidente Bolsonaro para indicar o seu sucessor, o candidato que seria da direita, sob pena de ir para Papuda, se ele não indicar, Papudinha, enfim. Estão ameaçando, chantageando, tentando chantagear o presidente, né, com as ameaças de prisão. Acontece o seguinte: e se o presidente Bolsonaro não indicar o seu representante? O Tarcísio, por exemplo, ele tem um prazo para desincompatibilizar do governo do estado. Então o regime, né, o Centrão, ele já queria que o presidente indicasse o seu sucessor agora. É por isso que estão chantageando de tudo quanto é jeito, pau no Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, enfim. Por sinal, né, uma pesquisa da Quest que saiu hoje que o Bolsonaro estaria ali tecnicamente empatado com o Lula. Quer dizer, há uma semana, 2 semanas, o Bolsonaro estaria lá embaixo, né? Agora tecnicamente empatado. Mas enfim, tirando essa mentirada toda, o regime quer que o presidente indique o seu sucessor. Por quê? A partir do momento que o Bolsonaro indica um sucessor, é porque ele está concordando com esse candidato aí do regime, né, que todos nós sabemos. E se o Bolsonaro está concordando, praticamente resolveu a situação com os Estados Unidos, né? Por que o Trump vai ficar aplicando sanções, dizendo tarifas, dizendo que a questão é política, se o próprio Bolsonaro concordou? Então é aí que o regime está jogando. Acontece o seguinte, aqui é o detalhe. E se o Bolsonaro não indicar o seu sucessor agora? Essa questão vai se prolongar com os Estados Unidos e continuará a pressão externa para a libertação do presidente. E ao que tudo indica, né? Parece que o Tarcísio vai lá visitar o presidente, mas ao que tudo indica, o Bolsonaro não vai declarar o apoio em nenhum outro candidato, porque o candidato é ele. E se não for o Jair Messias Bolsonaro, é o Eduardo Bolsonaro. E aí que complica para o regime, porque a pressão norte-americana continua, tá? Presidente, mete a mão, soca o pau, presidente, nós estamos junto com o senhor, tá? Vamos para cima, vamos ver até onde o regime aguenta, porque a pressão, a ameaça é de prender o presidente. Mas pelo jeito, ele não vai ceder às ameaças e vamos ver até quando o regime vai aguentar. Forte abraço, tamo junto. Olá pessoal, um bom início de semana a todos. Olha, eu tenho conversado muito com os colegas advogados que atuaram e atuam em defesa dos presos políticos do 8 de janeiro e também com familiares daqueles núcleos que estão o presidente Bolsonaro e os oficiais generais, também o Anderson Torres, o Ramagem, enfim, aqueles que das condenações mais recentes. A nossa conclusão é que a única saída existente, possível no momento, é a anistia. E nós não podemos aceitar o silêncio covarde do senhor Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, que não coloca em votação o processo de anistia. Nós não podemos aceitar a conduta repugnante desses presidentes de partidos chamados de direita, que estão atrás do espólio político de Bolsonaro, mas não usam a sua força política para colocar esse processo de anistia, esse projeto de anistia em votação. O que é que estão esperando? Que Bolsonaro, um militar, e os generais e os oficiais sejam levados a cumprir pena na Papuda? Esse negócio de reportagem, olha, a Papuda está sendo reformada, a sala para receber, isso é um absurdo, pessoal. Veja a situação, por exemplo, de Anderson Torres. Foi ministro da Justiça e Segurança Pública, secretário de Segurança Pública de Brasília. Como é que um cidadão desse pode ser levado para uma penitenciária? E o tempo está acabando. Os embargos de declaração foram rejeitados, não sei qual a sequência que haverá por parte das defesas, mas espera-se que a qualquer momento Alexandre de Moraes mande certificar o trânsito em julgado. E certificando o trânsito em julgado,
obrigatoriamente terá início o cumprimento da pena. E nós vamos continuar de braços cruzados, aguardando que tudo isso aconteça, para que tenha uma comoção social para valer nesse país? Se tiver, eu vou participar dessa comoção. Mais do que isso, eu vou puxar essa comoção. Os senhores não se enganem comigo. Eu não tenho tempo a perder e não tenho medo dos senhores, seus covardes da República. Vamos seguir com fé, pessoal, que nós vamos vencer essa batalha. E anistia já. Chega de enrolação. Hugo Mota, deixe de ser menino. O povo quer aumento das penas. É isso que o povo quer. E boa parte dos políticos não tem interesses, porque, infelizmente, alguns podem estar envolvidos no crime organizado. Isso é real hoje. Eu conheço prefeito envolvido no crime organizado aqui na cidade de São Paulo. Eu conheço deputado envolvido no crime organizado. Conheço juiz. Tem policial envolvido no crime organizado. Ou seja, eles estão em todos os lugares. Hoje todo mundo é empresário. Mas às vezes o cara é empresário, ele tem lá um posto de gasolina, é a fachada. Mas na verdade ele trabalha para o tráfico e usa ali para lavar o dinheiro. Então na verdade isso não vai para frente. A gente quer que vá, esperamos que vá para frente, porque existem muitos interesses. O crime está dominando o nosso país. E de uma forma que vai ser difícil voltar atrás. Quando o maior líder dessa nação atualmente, o senhor Luiz, presidente da República, ele incentiva com os depoimentos dele, quando a população carcerária aplaude e vota nele, o recado está muito claro. Se o chefe da nação está fazendo, tem essa postura, você tem junto dele, né, vários deputados ali que estão envolvidos. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. E a preliminar de incompetência da turma é a competência do plenário do Supremo Tribunal Federal. A competência para o julgamento do presidente da República sempre foi e continua sendo do plenário da Casa. Dirão os senhores, é ex-presidente, mas está sendo julgado como tal. Porque se é ex-presidente, deveria ir para o juízo de primeiro grau. Mas está sendo julgado como presidente, está sendo julgado como se presidente fosse, essa ação deveria se iniciar no pleno do Supremo Tribunal Federal. Basta olhar quem está sentado à mesa para negociar tarifas com o mundo todo e um elemento a mais quando o assunto é Brasil. E esse elemento a mais é ninguém mais, ninguém menos do que Marco Rubio. Por que Marco Rubio não está à mesa com a Argentina para negociar tarifas? Com a Colômbia? Com o Vietnã? Com o Vietnã, por exemplo? Com a Índia? Por quê? Porque eles sabem muito bem que a batida com o Brasil é outra. Não é apenas sobre tarifas. Nós estamos falando isso aqui desde o dia 9 de julho desse ano, quando o Donald Trump enviou aquela carta ao governo brasileiro e especificou porque os adicionais, os 40% a mais. Nessa reunião, também foi tocado, além de todos os pontos que a gente sabe, né? A amizade do Lula com o Maduro, daqui a pouco a gente vai falar, né? O Geraldão já tá pertinho do Brasil, ninguém movimentaria, o governo americano não movimentaria o maior porta-aviões do mundo de uma região de conflito e confusões, como onde ele estava, né? Ele estava no Mediterrâneo Oriental, ninguém tira de lá com o Hamas e Israel, com aquela confusão toda lá, ninguém tira de lá e coloca aqui no Caribe, pertinho do Brasil, se alguma coisa não fosse muito séria. E o contexto do Brasil é muito além das tarifas. E nós poderíamos, né, falar de uma forma bastante educada, não, o governo brasileiro não entendeu. Eles são burros, desculpa, perdoem o meu francês, eles são burros. Porque você comemorar, e como eles comemoraram, né, da maneira como eles comemoraram vitória do Brasil, é pior para o Brasil, porque as tarifas recíprocas foram zeradas, aquelas de 10%, ou seja, tem país como Colômbia, Argentina e outros países que vão exportar café, frutas, carne, Austrália também, né, por exemplo, para os Estados Unidos com tarifas zero, zeraram essas tarifas, e o Brasil continua com 40%. Agora, o Brasil quer resolver isso? Eu tenho minhas dúvidas, Lacombe. Eu acho que o governo brasileiro não quer resolver isso. Tem outros problemas, além das tarifas, que nós todos já estamos cansados de falar, a nossa audiência sabe, mas eu acho que o ponto crucial é que o Lula não quer resolver isso para o Brasil.
Vivem de narrativas, são muito apressadinhos, né? Se fosse só o PT, a Gleisi Hoffmann vai lá, mas o Globo colocou a seguinte manchete: Trump recua, dando a entender também que foi uma vitória, de alguma forma, do Lula e do Brasil. Lacombe, a situação das tarifas, eu vou ser muito breve no primeiro comentário, né? Porque piorou, né? Como a gente viu aí, piorou porque os concorrentes zeraram as tarifas e o Brasil tirou só os 10% ali das tarifas recíprocas e continuou com a sobretarifa de 40%, inclusive sobre o café. Vamos perder market share, vamos perder fatia de mercado, porque Colômbia e outros países que vendem café com certeza vão ter produtos mais competitivos. A verdade é a seguinte: depois de reuniões que marcaram outras reuniões, a verdade é que o Brasil continua na mesma situação. Os ministros sancionados com vistos perdidos, o Alexandre de Moraes sancionado com a Lei Magnitsky, o Brasil com sobretarifa de 40%, as demandas são políticas, institucionais, o Lula não coloca nada na mesa para atender a tais demandas e vão comemorando reunião que resolve apenas marcar mais uma reunião e está ficando até chato para o Mauro Mendes explicar depois, né, nas coletivas de imprensa, a situação. Ele já está perdendo um pouco a paciência, já está gaguejando, porque é uma situação que não tem nada a ver com aquela que levou a uma euforia dos petistas quando falou o Trump de química e Lula foi elogiado e por aí vai. Nós tentamos alertar, inclusive aqui no programa, né? Olha, o Trump elogia até o Kim Jong-un, o Xi Jinping, né? É o estilo de diplomacia do Trump, porque isso custa baratinho, vaidade, massagem no ego, né? O que importa mesmo é o que ele está exigindo. E isso não mudou nada. Inclusive, nós vamos falar aí de questões de guerra e tudo, mas agora, ainda há pouco, o Marco Rubio acabou de postar no X que está designando a Venezuela como FTO, né? Como uma organização terrorista estrangeira, que o cartel de Solis é um cartel que vem distribuindo droga para os Estados Unidos e está na mão do próprio Maduro e do Cabelo, seu braço direito, e que eles vão partir para cima, né? Então, de novo, é a mesma história com a Venezuela. Não adianta o Maduro cantar Imagine. Os dias estão contados, o Trump diz que já decidiu o que vai fazer, o porta-aviões Gerald Ford já está no Caribe, já está nas redondezas, né? Então, de novo, não adianta ficar acreditando em narrativas lá, como essa é a diferença da esquerda. A esquerda acredita em narrativas e visão estética de mundo. Vamos cantar Imagine que as coisas vão passar. Os Estados Unidos, enquanto isso, estão agindo. Pessoal, hoje é sábado, eu estou aqui em Belém, onde acontece a Marcha Mundial pelo Clima. É a marcha, naturalmente, da clientela das ONGs internacionais, a clientela das fundações americanas, a clientela da Inglaterra, da Suécia, da Noruega e das suas fundações bilionárias. Aqui está a dona Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, que terminando a marcha, naturalmente, vai voltar para São Paulo, onde tem domicílio, onde tem um mandato, onde tem um conforto. Vai voltar também dona Sônia Guajajara, ministra das Populações Indígenas, que também está por aqui. E depois volta para São Paulo, onde também tem domicílio e tem mandato. E a Amazônia vai ficar entregue ao seu destino, ostentando os piores indicadores sociais do Brasil, as maiores taxas de analfabetismo, de doenças infecciosas, de mortalidade infantil, os piores indicadores de luz elétrica por domicílio, de saneamento básico, tudo aqui na Amazônia. E essa gente fazendo uma marcha contra o desenvolvimento da Amazônia, numa atividade esvaziada, numa COP esvaziada. Belém ofereceu o que tinha de melhor, a sua culinária, a sua arquitetura, a sua história, uma cidade acolhedora, mas a agenda foi um fracasso. Por que não veio ninguém dos BRICS? Por que o presidente da China não veio e mandou o sub do sub? Por que não veio o primeiro-ministro da Índia? Por que não veio o presidente da África do Sul? Por que não veio o presidente da Rússia? Por que o presidente dos Estados Unidos, além de não comparecer, retirou-se da Conferência de Paris e não mandou nem o porteiro da Casa Branca aqui? Não veio o presidente do Uruguai, não veio o presidente do Paraguai, não veio o presidente da Argentina, ou seja, os BRICS e o Mercosul não apareceram por aqui. Não tinha nem gente para o coquetel que a primeira-dama organizou e que chegou atrasada também. Ou seja, foi um fiasco político. Os africanos mandaram dizer que não podem prestigiar uma agenda quando 600 milhões de africanos não têm luz elétrica. Isso foi dito pelo presidente da Etiópia numa conferência de Addis Abeba com os países africanos. Ou seja, qual é a prioridade de um africano que não consegue comer 100 gramas de carne por dia? É boicotar a pecuária, como querem aqui dona Marina, dona Sônia e os índios de propaganda que terminam isso aqui? Eles não vão para a aldeia, os índios da aldeia são subnutridos. Esses aqui vão voltar para Paris, para Barcelona, para Milão. Essa é a gente que está organizando essa marcha. Por favor, isso precisa ser desmascarado.
Como é que você pode viver numa Amazônia tão pobre com tanta riqueza? Onde você não pode mexer no petróleo. A Guiana pode. A Inglaterra pode tirar petróleo do mar. A Noruega também pode. O Brasil está proibido. Essa gente é cínica. Essa gente não tem respeito pelo povo brasileiro. Não, pessoal, a gente não pode aceitar essa situação. Essa gente tem que ser enfrentada. Tem que ser combatida. Essa gente é inimiga do país. E é essa qualificação que essa gente merece receber. Esse aqui é aquele tipo de vídeo que eu começo pedindo para você compartilhar, sabe por quê? Porque é um escândalo que desgasta muito esse governo, mas não vai passar no Jornal Nacional. O Jornal Nacional vai ignorar completamente, assim como o Fantástico de hoje vai ignorar, que o nome do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, apareceu numa investigação de corrupção no Ministério da Cultura. Aparentemente, o vice-presidente Geraldo Alckmin ajudou um ex-sócio do Lulinha a roubar dinheiro da população brasileira, mas é normal. Vamos lá, eu vou te explicar o que aconteceu. Essa semana a gente teve uma busca e apreensão na casa da nora do Lula. Não é ex-nora, tanto é que o filho do Lula estava lá, dormindo com ela. Então a Polícia Federal bate na porta para fazer uma investigação de desvio de verba do Ministério da Educação, superfaturamento, contrato fraudado e tal. E quem abre a porta é o filho do Lula, que ele foi candidato a vereador e perdeu. E que inclusive já não é a primeira vez que ele recebe a Polícia Federal na casa dele. Na primeira vez, inclusive, foi por questão de drogas. E aí se descobre que essa nora do Lula usava chamava tráfico de influência, usava o fato de conhecer o Lula e fazer parte da família para convencer autoridades dentro do governo a facilitar o esquema de roubo para essas empresas que pagavam para ela. Bom, a investigação não acaba aí. Também teve busca e apreensão na casa de um cara chamado Khalil Bittar. Khalil Bittar é um ex-sócio do Lulinha. Lembra daqueles esquemas da Oi, que a Polícia Federal pediu a prisão do Lulinha, filho do Lula, e desse cara por causa da contratos fraudados, né, na Oi e na Game Corp, que foi uma empresa que o Lulinha saiu do zoológico para abrir e de repente fez um contrato de 85 bilhões com o governo. Pois é. Nessa operação que teve, que a PF estava lá, né, mira corrupção no Ministério do PT, esbarra em ex-sócio de Lulinha e ex-nora de Lula. Ministério do PT da Educação, que é o Camilo Santana, que é o que o Lula fala que é um presidenciável. Só que a situação não para aí. A situação escala de uma maneira que vocês não têm noção. Tem que achar aqui, que eu vou mostrar para vocês, cara, que se fosse com o presidente Bolsonaro isso daqui... Cadê, cara? Onde é que eu coloquei? Ah, tá aqui, ó. Vamos ver essa matéria. Uma investigação da Polícia Federal contra um esquema de desvio de verbas da educação em municípios do interior do estado de São Paulo mostra que Khalil Bittar usou uma viagem do vice-presidente Geraldo Alckmin à China para promover a sua influência no governo federal. Bittar é ex-sócio do filho do presidente Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva, o Lulinha. Ele foi alvo da Polícia Federal por suposta participação nesse esquema de desvio de verbas da educação. Bittar é acusado de receber R$210 mil em Ah lá, é um olho no dinheiro e um olho no PT. Do empresário André Mariano para defender interesses privados em órgãos públicos. Segundo a PF, Mariano coordenava um esquema de pagamento... Há quanto tempo a gente não viu uma foto desse jeito, né? Da Polícia Federal. As fotos que a gente vê normalmente é de pessoas que falaram alguma coisa que eles não gostaram nas redes sociais. De propina a servidores públicos e lobistas que ajudavam a vencer licitações em 4 cidades do interior de São Paulo. Esse esquema contava com um núcleo de influência do qual Khalil Bittar participava. Preste atenção. O núcleo de influência que está aqui, a nora do Lula, o ex-sócio do Lulinha, influenciava o governo liberal, que liberava os repasses das prefeituras para empresas, para fechar o contrato das empresas. Preste atenção, transformava em repasses em dinheiro vivo. Olha o esquema envolvendo o governo Lula. E cuja função era captar verbas com o governo federal para viabilizar a abertura de editais e pregões. Na decisão judicial que autorizou a operação da PF, a juíza Raquel Coelho Dal Rio Silveira aponta que Bittar aparece em fotos da comitiva brasileira durante uma viagem do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O cara aparece em fotos com o Alckmin. O Alckmin levou o cara para a China. O cara que recebeu a Polícia Federal por estar ajudando a corrupção, ajudando o governo a liberar dinheiro para empresas corruptas. Mas tudo normal. A Pequim, capital da China. As imagens teriam sido enviadas pelo empresário para sustentar o seu acesso a autoridades.
Ao Metrópolis, a assessoria do vice-presidente disse que a viagem foi realizada sem a presença de nenhum empresário na sua comitiva e que aqueles que estiveram presentes na visita não foram convidados pessoalmente por Geraldo Alckmin. Calil começou a trabalhar com Mariana em 2021 e foi peça-chave para a ampliação do esquema após o segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Só um detalhe, você sabia que esse cara, que é o ex-sócio do Lulinha, ele tem o contador dele, que é o mesmo contador que lava dinheiro do PCC e que também é o contador do Lulinha. Inclusive o escritório desse contador é o mesmo escritório o endereço é o mesmo do Lulinha. Cara, é tanta coisa. Como, meu Deus, que a gente chegou nesse buraco? Que desânimo. Esse cara, a Polícia Federal pediu a prisão dele e do filho do Lula por corrupção. Mas, obviamente, o Lula mexe seus pauzinhos, fala com seus amigos no STF, tudo é arquivado, tudo é colocado debaixo dos tapetes como se nunca tivesse acontecido. Lulinha, que saiu do zoológico catando cocô de elefante e de repente se transforma no empresário mais bem sucedido do Brasil. A empresa fecha um contrato de 85 milhões com o governo, a Game Corp. Esse dinheiro sumiu. E mais outros contratos absurdos que ele fechou também. E os filhos do Lula, a imprensa não fala. Os filhos do Bolsonaro, quando defendem o pai, sem roubo, tá? Só de defender o pai, vai a Polícia Federal na casa deles, busca apreensão, bloqueio de contas, vida destruída. Engraçado, né? Hoje, se o Brasil fosse um país sério, a imprensa do Brasil fosse uma imprensa séria, hoje, o Fantástico deveria se dedicar a esse escândalo de corrupção do Ministério da Educação que envolve a família do Lula, do presidente da República, assim como sócio